As multinacionais foram as primeiras empresas a instituir a sustentabilidade entre os seus quadros de direção. Atualmente, algumas delas comunicam que essa nem é mais uma área. A sustentabilidade estaria inserida em todos os processos. Mas dessa forma, será que está dando destaque ao tema entre os colaboradores ou deixando com que se perca entre os vai-e-vens da rotina? Vamos perguntar a quem trabalha a sustentabilidade antes de muitas empresas darem importância a ela. A quem está promovendo e acompanhando as transformações de perto e já pode nos dizer quais alternativas realmente funcionam. É o Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da Bayer para a América Latina. Eduardo Bastos já está aqui comigo. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho melhor, um breve currículo pode ser? Claro. Eduardo Bastos é agrônomo pela Exalc USP, depois ainda fez as escolas mais tradicionais de marketing e administração. A carreira profissional foi construída em grandes empresas como Novartis, Dow, Bayer, outra passagem pela Dow e atualmente de volta à Bayer para dirigir a sustentabilidade. Como é dirigir a sustentabilidade, sendo que a gente sabe que hoje as empresas estão levando essa área dentro da empresa, não mais como uma área, né? Porque ela abrange todos os outros pontos, né? As outras áreas mesmo da empresa. Sim, sim. Isso é super interessante, porque hoje, na verdade, acaba que o diretor de sustentabilidade, ele ajuda a animar que todas as outras áreas se engajem nos projetos. Muitas vezes os orçamentos estão nas outras áreas. Sempre brinco que eu mesmo tenho um orçamento pequeno, um time pequeno, mas a gente tem essa responsabilidade enorme de contagiar positivamente que as outras áreas, né, façam esses projetos e principalmente que trabalhem cada vez mais integradas. Esse é um desafio muito grande que a gente tem. E acredito até que se vê não só aquela área que fabrica um produto e que ele deve ser sustentável aos olhos do mercado, dos clientes, como às vezes podem existir alguns trabalhos internos mesmo, né, de sustentabilidade ali dentro, não? Exatamente. A gente tem desde a área que a gente chama hoje de engajamento, né, corporativo, socioambiental, que aí tem muito desse trabalho interno, trabalho dentro das fábricas, de buscar ser todas as fábricas só utilizar, comprar energia se ela for de fonte renovável, tentar, né, com que todas hoje as plantas do Brasil, não só fábricas, mas as mesmas unidades de produção de semente, elas sejam carbono neutro, não tenham, né, uma emissão positiva, né? Quer dizer, elas capturam tanto quanto elas emitem. A gente está falando de painel solar e várias outras tecnologias, mas obviamente passa também por parcerias estratégicas para fora. E essa acho que é a beleza, né? Combinar, né, esse esforço interno, que a gente chama do walk the talk, né? Você tem que fazer aquilo que você está falando, que você está fazendo para os outros. Você está pedindo para o teu parceiro fazer, você tem que fazer também. Então a gente tem trabalhado nessas duas frentes muito forte. Pois é, até você está falando dessa situação que para mim até me parece mais recente, pode me corrigir se não, que as empresas passaram a trabalhar muito os processos delas sustentáveis e hoje já estamos nesse outro patamar que é também pedir para que um fornecedor ou um terceirizado, né, um parceiro, também trabalhe dessa forma. Não existe uma outra maneira hoje, né? Não, não tem. Hoje esse é o caminho. Quando a gente fala de economia circular, vários nomes, né, bacanas, na verdade o que a gente está falando é isso. É um comprometimento de todo o setor. Não adianta a gente falar, eu tenho o melhor produto. Na hora que eu coloco ele numa embalagem, a gente não fabrica a embalagem, eu compro de um parceiro. Né? Então, poxa, quem que está fazendo essa embalagem? Quem está fazendo a embalagem da semente que a gente coloca no campo? É uma embalagem de papel. Esse papel vem de uma floresta que foi bem manejada? Vem de uma floresta que foi plantada?
sem nenhum grande impacto. Então, essas são preocupações hoje que a gente passa a demandar dos nossos parceiros, mas, de novo, numa conversa construtiva, né? Então, assim, de como que a gente pode juntos atingir patamares cada vez mais altos de sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor. Como é que você vê até essa responsabilidade que acaba surgindo para cima das empresas grandes, né, das multinacionais, que são aquelas que vão justamente influenciar as menores para que também trabalhem com sustentabilidade, né? Isso é legal da gente ver, né, entre as empresas, porque não precisa ter uma lei, uma regra que alguém instituiu. O próprio mercado ele vai se ajeitando, né? Exatamente. E, na verdade, eu vejo muito natural. É um papel, é uma obrigação de empresas que estão na liderança, de grandes empresas, ajudar a puxar a barra para cima, né? Então, a maneira que a gente faz isso, de novo, não é excluindo, é incluindo. Então, é chamar fornecedores, que às vezes a gente tem fornecedores que são empresas tão grandes quanto as nossas, mas como você bem comentou, existem empresas pequenas, né? Às vezes a pessoa está fornecendo um serviço de segurança e uma unidade nossa de semente em Uberlândia, né? Poxa, como é que eu faço essa pessoa melhorar, né? Ter uma boa prática na contratação de funcionários, trabalhar diversidade e inclusão, uma série de agendas que uma empresa pequena fala, poxa, Edu, não é, né, o nosso core aqui, né? Meu negócio é outro. Mas não, esse também é o seu negócio. Sim. E a gente junto pode fazer e a gente junto tem interesse de ajudar. Você já citou um outro ponto aí que é muito legal, que está dentro da governança, né? Lá daqueles nossos parâmetros ESG, lembram? Meio ambiente, social, também a questão de gestão dentro da empresa. E eu lembro que a Bayer, já há alguns anos atrás, até num congresso que se teve de agronegócio, já citou a questão da diversidade, né? E mostrando programas mesmo, querendo incluir, né? Eu não sei se podemos falar até essa palavra hoje em dia, minorias dentro dos seus quadros de colaboradores, né? Já há algum tempo trabalhando com isso, quando agora se está discutindo a governança. Exatamente. Hoje eu tenho um orgulho danado de dizer, né? Nós somos uma das pouquíssimas empresas do agro que tem uma mulher na presidência do Brasil, que tem um negro presidente da América Latina. Isso não é só um acaso, não é que assim, não, acha alguém. Não, isso é um programa de treinamento. O Maurício está com a gente há quase 20 anos, ele era o nosso CFO. Então, assim, de você ter um programa onde as pessoas podem ser as melhores pessoas, independente das decisões que elas tomam. Isso é ser inclusivo, isso é respeitar o que cada um tomou a decisão de escolher e dar um espaço, como a gente tem, por exemplo, mentoria para mulheres em ciência. A gente sabe, nós somos uma empresa de ciência. E a gente sabe que ciência é uma coisa que muitas meninas não se enxergam como cientistas. Ah, ciência é coisa de homem. Bobagem, não tem lugar nenhum escrito isso. Mulher pode ser o que ela quiser. Eu tenho 2 meninas. E quando eu olho para elas, eu falo, se vocês quiserem ser cientistas, vão descobrir a cura para câncer, vão descobrir a cura para vassoura de bruxa, para ferrugem da soja. Tem tanta coisa legal para fazer e é isso que a gente quer, né? Garantir que existe esse espaço e, óbvio, pelo exemplo, né? Hoje, quando a gente vê as meninas entrando, falando, poxa, vocês têm uma presidente, né? A gente olha com muito orgulho e fala, sim, que começou como trainee. Então, ela fez toda uma trajetória de sucesso na empresa e chegou lá, porque foi muito bom, muito bem. Tá certo. Queria falar um pouco sobre o outro lado até também, porque eu não sei se vocês já reparam se existe essa força dos clientes, até, quem sabe, não sei se posso dizer assim, se vocês percebem, do produtor rural, né, que no caso usa essa ciência de vocês na agronomia. Já se tem esse papo, não? Né, desse outro lado também uma exigência para que vocês sejam cada vez mais sustentáveis? Sim, menos, mas tem. E um exemplo real, né? Quando a gente começou o projeto de carbono em 2020, a gente convidou 420 produtores. E a ideia era, poxa, pelo menos que a gente tivesse 300. Vamos ver, né, se é uma conversa que tem aderência, que vai para frente. A gente fechou o contrato com 414. Então, assim, foi muito legal, porque a gente viu nos produtores o interesse genuíno. Fala, poxa, eu também quero chegar para a minha família e dizer que eu estou ajudando. Eu também quero chegar, né, para os meus amigos, para os meus filhos, e dizer assim, poxa, eu estou contribuindo. E isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente tem a tendência, né, de achar que são só indústrias que estão na frente,
mas a gente começa a ver propriedades, algumas propriedades familiares, menores até, né? Claro que a gente tem gente muito grande dentro do projeto, de 200, 300 mil hectares, mas na média nós estamos falando de produtores de 1.500, 2.000 hectares em grãos, que é uma área pequena, média, né? O tradicional, e você vê esses produtores super engajados e querendo entender mais. Eu tenho feito palestras de ESG praticamente uma vez por semana, seja para distribuidor nosso, cooperativas, que é uma coisa que está começando a vir deles, essa pedida, e também de clientes. Isso é muito legal. Legal mesmo, já falou em ESG, quero guardar para o próximo bloco. E também a seguir o Eduardo vai escolher para a gente, na nossa nuvem de tags, lembra desse nosso quadro? Aquela palavra-chave que ele considera que nós devemos estudar com mais urgência. Já, já. Planeta Campo Entrevista de volta hoje com Eduardo Bastos, que é diretor de sustentabilidade na Bayer. Eduardo, escolhe para a gente, entre essa nuvem de tags aqui, algumas palavras-chave, algumas siglas, né, que a gente vê muito hoje aí nas notícias, nas reportagens, nas palestras, nas mesas redondas sobre sustentabilidade. Qual dessas aí você acha que a gente deveria discutir, que o pessoal de casa tem que aprender um pouco mais sobre, hein? Eu vou tomar a liberdade aqui de falar de carbono. Eu vou juntar duas aqui, a mensuração e o zero CO2 ali, que estão parecidas, se me permitir. Claro. É isso. A carbono, hoje, a gente está chegando na COP26, que é a Convenção das Partes. Vai acontecer no final do ano em Glasgow. E é muito importante a gente acompanhar. O mundo vai decidir, os mais de 190 países que participam da Convenção Quadro, né, que a gente chama, e decidirão o futuro do clima. Se a gente voltar lá para abril de 2021, quando o presidente Biden fala em público que depois do Covid, o grande problema que a humanidade vai enfrentar é clima, essa conversa de carbono ela não é mais uma conversa só de bate-papo de amigos. Isso realmente tem a ver com a nossa própria sobrevivência como humanidade. Não é ser catastrofista, minha visão é muito positiva, a gente pode endereçar esse problema e o agro pode ser parte importante dessa solução. Então, o que a gente precisa agora é avançar em boas práticas no campo, depois mensurar esse carbono que está lá e, no terceiro pilar, ajudar a fomentar esse mercado, né, para que a gente possa, então, comercializar carbono e que essas boas práticas, além do ganho das boas práticas, possam também reverter em dinheiro, um dinheiro adicional ao produtor. Achei muito legais esses 3 pilares aí. Vou levar para, quem sabe, próximos conteúdos aqui, pessoal de casa. Eu queria até saber quanto tempo você acha, não sei se é uma pergunta, né, muito difícil, mas isso que você falou, né? Primeiro instituir dentro do campo, depois passar a mensurar, porque a gente está correndo contra o tempo. Sim, a gente está correndo contra o tempo. E é bem interessante porque o Congresso Brasileiro, por exemplo, entendeu essa urgência, hoje está discutindo o PL 528, projeto de lei 528, para regular o mercado brasileiro. Então, assim, sugiro acompanharem também, vão ter audiências públicas para discutir esse tema. A sociedade está sendo ouvida, isso é muito bacana, indústria, produtores, e todos esses setores juntos tem uma oportunidade única de construir um mercado nacional e, obviamente, o governo federal tem essa oportunidade em novembro de 21 de assinar, de ratificar esse acordo global que vai criar um mercado global. E aí a gente vai poder vender o nosso excedente para outros países que têm déficit, né? Então a lógica do mercado é essa. Pois é, até sobre o ESG, eu sei que, imagino, né, gente, que vocês de casa possam ficar até um pouco preocupados, eu digo um produtor rural, né? De como é que dentro da minha propriedade, com, sei lá, 5 colaboradores que eu tenho apenas, né, meu maquinário, como é que eu posso ser ESG e mostrar isso para o mercado? De que forma você acha que isso vai se estruturar, né, para até o agro poder atender essa demanda, né, desse parâmetro ESG? Sim. Eu diria para você passo a passo.
na direção certa, né? Eu sempre comento que o mais importante é você mapear o que você tem na mão. Depois é montar uma estratégia, é para onde você quer ir. E aí você monta esse D para, né? Então, de onde você está para onde você quer ir. Precisa começar com tudo? Não precisa. Dentro da área ambiental, quais são os temas mais importantes para a tua região? Você está numa região que falta água? Água vai ser importante. Você é um irrigante? Água é super importante. Você está numa região mais fria? Poxa, como é que eu trabalho melhor, né, os desafios de uma possível geada? Então, né, como é que eu protejo melhor o meu cafezal, por exemplo? Agora, eu estou numa região como o Maranhão, qual que é o grande desafio do Maranhão? É ter 2 safras. Né? A gente tem um projeto lá com que a gente sofre. Pô, eu faço o que depois da soja? Então, qual cultura eu entro depois da soja para cobrir o solo? Diferentes regiões, diferentes demandas, mas sem sombra de dúvida eu faria isso. Primeiro, um diagnóstico de onde a gente está, entender para onde a gente quer ir e aí construir esse caminho. Leva tempo, é normal. Pois é, até essa mensuração, acredito que, voltamos ao nosso assunto inicial, essa iniciativa privada, ela pode ajudar muito, né? Demais, demais. Tem interesse em ajudar. Hoje a gente tem cada vez mais empresas engajadas, mas o que é interessante também, procura a Embrapa da tua região, procura a Secretaria da Agricultura. Tem muita gente interessada em ajudar. E muitas vezes as pessoas têm um conhecimento amplo, mas às vezes é amplo demais. Então é legal chegar lá e falar, olha, eu quero uma ajuda em carbono, eu quero uma ajuda em água, eu quero uma ajuda em gestão de resíduos. E aí em cada um deles vai ter um jeito de tocar, mas tem muita gente querendo ajudar, obviamente nós como setor privado estamos aqui para isso também. E o que eu acho muito legal, e tenho sempre tentado tocar também no assunto, é que apesar desse mercado de carbono estar se formando também, né, para quem sabe os nossos produtores serem remunerados, inclusive quando protegem uma floresta, quando ele trabalha com a sustentabilidade, ele já está ganhando. Né? Às vezes falta falar isso justamente em entrevistas que a gente vê, e eu não queria também que a gente deixasse de falar. Né? Que você não precisa esperar ter um ganho financeiro no futuro. Trabalhando agora com isso, os seus ganhos em produtividade mesmo já acontecem. Já acontecem dados reais, né? A gente sabe disso. Quer dizer, recuperar uma mata ciliar não é só importante porque a lei está mandando, porque você vai recuperar a tua capacidade de produção de água. Né? E a água é um elemento vital para a produção agrícola, mesmo em culturas não irrigadas. Eu sempre falo, o Brasil é um país que tem 95% da sua produção, um pouco mais, de chuva. Né? Mas essa chuva, em grande parte, ela é dependente dos ciclos da natureza. Uma parte, né, da umidade que vem do Atlântico passa pela Amazônia e desce, uma parte do que sobe, né, da Argentina. Né? A gente sabe que sempre tem frente fria, né? A gente fica, opa, e agora? Mas é essa combinação que faz chover. Então, se a gente desmata mais do que devia, tem impacto, tem 20 anos de estudo no norte do Mato Grosso comprovando isso, né, que o microdesmatamento ele está reduzindo cerca de 1 dia por ano de safra. Qualquer um aqui que teve milho, né, pendoando na época, dá aquele veranico, falta chuva, na época que o milho está pendoando, você pode perder a tua lavoura. Então não é mais, de novo, uma conversa de ambientalista, nós estamos falando de produção de alimento, de segurança da produção de alimento, e obviamente carbono é a mesma coisa. Sim. Quer dizer, para pôr carbono eu preciso pôr matéria orgânica, e matéria orgânica aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de reter nutriente, também aumenta a capacidade de reter água. Né? Então isso tudo tem um impacto em produtividade, independente de ter um mercado, mesmo que não tenha mercado de carbono. Pois é, você sempre sai ganhando aí, viu? Só. Mas vamos falar do mercado de carbono mesmo assim, né? Que ele está se estruturando no Brasil. O Brasil pode, né? Até deveria, na realidade, por essa proporção, por essa oportunidade que a gente tem, né? Grande, está se estruturando realmente com ele. Você acredita que ele pode surgir antes da COP26 em novembro? Porque estão trabalhando para isso, não? Sim, a gente está trabalhando para isso. Eu tenho voltado aí para Brasília, né? A gente estava meio segurando, agora estamos voltando a conversar mais, a fazer uma interlocução pessoal. Tem muitos atores interessados com que essa agenda ande, então nós estamos trabalhando para isso. Até a COP26 ter um projeto de lei validado dentro do Congresso. A gente vai ter o ano que vem para regulamentar esse decreto, né? Então ter um framework regulatório que a gente chama, né? Quer dizer, um quadro regulatório onde você consegue, então, conectar melhor
essas oportunidades de mercado, tanto nacionais quanto globais, com o agro. Esse tem sido o grande desafio para nós, particularmente meu, como um dos líderes dessa agenda aqui, de viabilizar esse mercado o mais rápido possível, né? Eu sempre comento isso, o mercado de carbono no ano passado movimentou 250 bilhões de dólares. Então, assim, não precisa criar um mercado no mundo, o que precisa é conectar o agro nesse mercado. Certo. E para isso a gente precisa de uma boa regulamentação. Já que estamos sobre expectativas falando aqui, vamos ao nosso último quadro, então, que é o Nosso Planeta em 2031. E aí quero saber do Eduardo quais são, então, aí as expectativas dele para daqui 10 anos. Coloquei 10 anos, né, de uma forma aí hipotética, a gente fala assim, né? Porque eu acho que é um tempo bom para se ter uma perspectiva. Ótimo, ótimo. Olha, eu tenho um olhar muito positivo do futuro que essa agenda agroambiental vai ocorrer, particularmente no Brasil. Não é aqui ser ufanista, que o mundo precisa do Brasil. O mundo precisa tanto do Brasil quanto o Brasil precisa do mundo. A gente é um grande exportador, é um dos países, um dos mais de 190 do mundo. Então, sim, mas a gente tem um papel importante, que lá fora as pessoas reconhecem. A gente é uma potência agrícola, é um dos 3 maiores produtores e exportadores do mundo. Devemos passar os Estados Unidos em no máximo 5 anos, número do próprio governo americano. Então, sim, a gente tem uma posição estratégica muito importante. Ao mesmo tempo, se você vai lá fora perguntar qual que é a Brasil, muita gente acha que o Brasil inteiro é a Amazônia. A Amazônia não é só o Brasil, mas eu adoro essa frase da ex-ministra Isabela, ela sempre fala: a Amazônia coloca o Brasil no mundo, mas ela também pode tirar o Brasil do mundo. Então a gente precisa aprender a lidar com essa dualidade que para muita gente parece antagônica e mostrar que na verdade elas são convergentes, que é possível produzir e preservar e que o Brasil pode ser um grande gerador de carbono para o mundo, seja pelo não desmatamento das nossas florestas, seja por uma agricultura cada vez melhor e mais sustentável. É isso que eu vejo em 2031. Legal, tomara que seja assim. Eduardo, foi muito legal conversar com você. Realmente obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço, um prazer. Esclareceu bastante para os nossos produtores aí, espero que também tenham gostado. E daqui a pouquinho está no nosso portal essa entrevista, você pode compartilhar com os amigos. A gente se vê.